Oi, gente! Boa noite, pessoal! Quanto tempo? Como é que vocês estão? Vou aqui mandando logo os convites do pessoal que tá sempre aqui com a gente. Esperar a nossa amiga. Olá, Yasmin! Seja bem-vinda! Só esperando a nossa convidada chegar, gente. Boa noite a todo mundo que tá entrando, viu? Oi, Livânia, tudo bom? Hoje, gente, a gente vai... Eita, não sei o que aconteceu aqui de óculos. Acho que esse filtro, gente. Deixa eu tirar aqui. Hoje a gente vai estudar esse tema, que é o número 44, Na Hora da Paciência, do livro Coragem. Oi, João. Tudo certo? Opa, chegou a nossa convidada aqui. Deixa eu mandar o convite para ela. Oi, Boa boa noite. noite. Tudo bom, Laura? Tô bem, Roberta. E você, como é que tá? Menina, eu estou em julho, mas não estou de férias, que o trabalho não para, né? Mas enfim, estou muito feliz de teres aceitado o nosso convite de estar aqui hoje. E começando aqui, né? Eu acho que já chegou uma galerinha que está sempre aqui conosco. Caso vocês não me conheçam, meu nome é Roberta, tenho 23 anos, sou aqui de Belém do Pará e participo aqui desse grupo maravilhoso, desse canal do Encontro Espírita, onde vários arrobas aqui, né? Digitalmente, analogicamente distantes, mas digitalmente próximos aqui para a gente fazer os nossos estudinhos espíritas. E gostaria de apresentar aqui a nossa querida convidada do Mundo Jovem Espírita. Pode se apresentar, Laura. Bom, gente, boa noite para todo mundo. Para você que não me conhece, meu nome é Laura Lins. Eu sou aqui de Aracaju, Sergipe. Sou idealizadora do Mundo Jovem Espírita. Faço parte da Instituição Espírita Humberto de Campos, que é uma casa, né, familiar fundada por voinha. Manhã também coordena infância e juventude. Então, assim, tá bem em casa, né? E também sou vocalista do conjunto Som em Movimento e colaboradora trabalhadora lá na FEB, que é a Federação Espírita Brasileira. E é um prazer estar aqui junto com vocês. Prazer também, né, conhecer a Roberta, que é a primeira vez que a gente está tendo uma live juntas. Sim, sim. Ai, olha, eu estava muito feliz. Eu dei uma olhadinha no seu canal, né? Aqui do Instagram. E eu gosto muito de, assim, essas lives, né? Do nós jovens, né? Os jovens, para falar um pouquinho, né? Sobre a doutrina. Apesar de que eu acho esse termo jovem, assim, na concepção espírita, um pouco, né? Jovem nessa encarnação. Sabe lá Deus quantas a gente já teve, né? Para aprender esses mesmos, trazer esses aprendizados para nossa vida. Mas, enfim. É... Você quer começar fazendo a prece? Ou você prefere fazer a do final? Posso começar fazendo. Ok. Bom, gente.
Vamos fazer uma respiração profunda, nos conectar com a espiritualidade superior, nos conectar com esse momento de estudo, de aprendizado e de trabalho. E vamos assim agradecendo. Obrigada, Senhor, por mais uma oportunidade de aprender com os teus ensinamentos. Obrigada, Pai, por mais um dia em nossa existência. Agradecemos pelo nosso lar, pelas nossas famílias e pela nossa jornada evolutiva. Que o Senhor possa também amparar todos aqueles que, infelizmente, na noite de hoje não possuem um lar para voltar. Aqueles que estão, aquelas famílias que estão ainda perdendo seus entes queridos por conta do vírus que ainda assola a humanidade. Tanto o vírus moral quanto o vírus material. Pedimos, Pai, que o Senhor, junto com a espiritualidade superior, ampare este trabalho que é magnífico do encontro espírita. E assim seja. Que assim seja. Ai, gente. Inclusive, a mensagem de hoje, como sempre, né? Parece que ela vem pra gente, né? Eu dei uma estudada mais cedo. E começando pelo título, né? Na hora da paciência. Esse título ele já remete a muitos ensinamentos que eu diria que muda um pouco a roupagem da mensagem, mas o conteúdo costuma ser semelhante. Que é sobre a gente saber lidar com o tempo, né? Com as coisas acontecendo no momento certo e na hora certa. E também saber que tudo é efêmero nessa existência. O que fica são os nossos ensinamentos. E muitas vezes a gente está tão dentro, né, do nosso cotidiano que a gente tem que estar sempre em estudo, justamente para que a gente consiga retomar esses conceitos de volta, da gente saber que a gente está aqui por aprendizado, né? Então, Ô, começando aqui. Roberto, Oi. antes de você iniciar a leitura, né, a gente já pode fazer um adendo aqui no título, né, como você disse. O título só ele já traz uma conversa enorme, né? Mas a gente tenta resumir aqui para ficar mais fácil, né, para todo mundo, inclusive para a gente, primeiramente, que está estudando, que está vindo falar com vocês. Né? É interessante que aqui Emmanuel ele coloca na hora da paciência. E aí a gente vem compreendendo que ele também nos remete de fato, né? Que quando ele diz na hora da paciência, ele também vem nos lembrando que nós temos vários tipos de horas e, de certo modo, né? Isso faz muito sentido quando a gente considera, por exemplo, a educação de uma criança, né? Quando estamos disciplinando a criança, ela tem a hora de estudar, tem a hora de brincar, o horário de dormir e por aí vai, né? E também como nós, né, nos colocando como uma criança espiritual nessa jornada evolutiva, nós ainda estamos em um nível de estudante, né, nessa escola universal, nós compreendemos que há hora para tudo. Né, a hora para o aprendizado, a hora do desespero, a hora de nos reconectarmos com Deus, dentre outras, como Emmanuel trouxe, né, a hora da paciência. E é um conceito muito legal que nós vamos hoje conversar, né, justamente desse que há muitos momentos na nossa vida, por exemplo, né, nós vamos trabalhar aí durante a nossa noite falando um pouco desses momentos mais certeiros onde a paciência ela surge como uma ferramenta necessária, como, né, uma porta extremamente importante que nós vamos precisar estar abrindo no meio de todo esse caos que existe ao nosso redor e também do amor, da paz que existe. Não poderia dizer melhor. Eu acho que é sobre isso, como diria o meme, né? Mas E tá tudo bem. e tá tudo bem. E é sobre isso, tá tudo bem. Eu acho que a gente pode fazer o seguinte. Eu acho que eu posso dar uma lida assim geralzona, né? No texto. E aí a gente vai falando tópico em tópico.
Pode ser? Pode. Beleza, então. Começando aqui mais um texto de Emmanuel. Quando os acontecimentos surjam convulsionados, compelindo-te a seguir para frente, como se estivesses sob tormenta de fogo. Quando a manifestação da crueldade te faça estremecer de sofrimento. Quando o assalto das trevas te deixe as forças transidas de aflição. Quando o golpe do teu prejuízo haja partido das criaturas a que mais te afeiçoas. Quando a provação apareça, a fim de demorar-se longo tempo contigo, em função de doloroso burilamento. Quando a ignorância te desafie, ameaçando-te o trabalho. Quando o afastamento de amigos queridos te impõe a solidão e desencanto. Quando contratempos e desarmonia no lar te forcem a complicadas travessias de angústia. Quando a tentação te induz a revolta e revide, na hora em que a injúria te cruze os passos. Quando, enfim, todas as tuas ideias e aspirações alusivas ao bem se mostrem supostamente asfixiadas pela influência transitória do mal, então haverás chegado ao teste mais importante do cotidiano, a configurar-te no testemunho da paciência. Eu vou parar aqui nesse pedaço, que eu acho que já tem bastante para a gente comentar, né? Bastante coisa. Com certeza. Então, começando por essa primeira parte, né? Quando os acontecimentos surjam convulsionados, compelindo-te a seguir para a frente, como se estiveste sobre tormenta de fogo. Eu fico tentando imaginar o que seria a tormenta de fogo, né? A gente pode usar muitas interpretações. Se você quiser começar. Ó, é interessante, né, que eu vou ainda um pouco mais, que nesse início que você trouxe, né, que você até deu essa parada, nós estamos vendo diversas situações, até mesmo muito severas, né, como você diz, é até difícil de fato de imaginar, e que estará machucando muito de nós, né, a todo momento. E realmente nós precisamos ter esse momento de aprendermos que nós precisamos perceber que a paciência não é algo glorioso, né? Como a gente percebe. Para chegar na paciência precisa ainda um percalço aí grande. Então nós vamos compreendendo que a paciência ela não é um vitral glorioso para deixar em uma estante bonita e mostrar para as pessoas, né? Chegar e falar, olha, gente, essa é a minha paciência. Não é isso. Né? A paciência ela tem a sua função justamente quando surge, e Emmanuel traz bem isso, né? Quando surge na dificuldade, ela vem trazendo e ela é um amparo destinado aos nossos obstáculos, né? Quando surgem essas dificuldades, ela vem ganhando significado nesses momentos, como Emmanuel bem traz aí, né? De um doloroso burilamento. Né? Nós temos que compreender que é um remédio quando nós estamos diante dos nossos obstáculos. E é muito importante nós compreendermos isso, né? Não acabar romantizando a paciência, dizer, tá aqui, né, acontecendo algo para que eu possa aprender e por isso eu vou simplesmente ficar sentado olhando ou de braços cruzados, deixando passar. Gente, é um momento realmente doloroso e que todos nós vamos passar ou já passamos por situações. E não é algo fácil, como nós sabemos, né? Trazer a paciência para o nosso lado. Principalmente se for algo ou alguém que machuca muito mais a nós, indivíduos. Sim. Eu acho que uma coisa que me remeteu a esse texto, além de trazer essa questão de mostrar, né? Eu acho que os exemplos que ele vai trazendo, né? De manifestações de crueldade, assaltos das trevas, algum golpe de prejuízo de criaturas que nos afeiçoamos, né? Todas essas situações
como você bem disse, são situações difíceis. São situações... o aprendizado, ele nunca vai ser uma situação tranquila, né? Aquela frase do mar calmo nunca fez bom marinheiro. E eu acho que a maneira como a gente... uma das maneiras que eu acho que é o treinamento da nossa paciência não é necessariamente a gente ficar zen, sabe? Ficar, nossa, eu tô super tranquilo. Até porque a gente ainda não chegou nesse nível. Nós somos crianças espirituais. A gente ainda tá nesse passo a passo, nesse cair, levantar, né? A gente tá engatinhando. E como uma pessoa que engatinha, a gente tem que ter ciência disso, né? Da gente não ficar, não ir para um outro extremo, da gente ficar se culpando por momentos em que a gente haja essa perda da paciência. Porque falar sobre paciência é também falar sobre a perda dela. Posso dizer por mim mesma, tem momentos que eu ainda vivo no cotidiano que, enfim, né? Aqui, na maior parte do tempo, nossos mentores estão conosco, a gente está de boas. Mas tem momentos difíceis também. E eu acho que a maneira que a gente deve treinar é como reagir a isso. A gente não tem como controlar as coisas que acontecem conosco, mas a gente tem como controlar a nossa reação a elas. No início é difícil, assim como qualquer treinamento. Ninguém, por exemplo, aprende uma habilidade, um esporte, tocar um instrumento, ou qualquer tipo de conhecimento que seja, do dia para a noite. A pessoa ela treina, a gente vê a parte bonita, quando a pessoa já está lá tocando, né? Ela já está lá fazendo gol, né? Ganhando da Alemanha, enfim. Mas a gente não vê a parte difícil, que é o treino duro, que é a pessoa caindo, se machucando, passando por dificuldades. E isso todos nós. Ninguém é privilegiado nessa vida de não passar por essas atribulações, né? E infelizmente, quanto mais a gente tenta revidar, né? Como ele fala um pouquinho antes da parte final que eu tinha lido, né? Que ele diz que a tentação te induz a revolta e revide. A gente tem esse impulso ainda muito grande dentro de nós. Mas, né? Mas que a gente saiba cada vez mais, um pouquinho mais controlar. E tá tudo bem a gente cair de vez em quando. É um processo mesmo. Então, que a gente tenha paciência até com a gente, né? E é algo muito importante essa paciência, esse respeito também, né, pelo nosso processo evolutivo. Nós temos que entender que nós estamos aprendendo. Não significa que por isso nós temos que estar ali naquele passinho de formiga, né? Ah, eu vou devagarzinho. Não, gente, já passou esse tempo. Nós estamos em um momento que precisamos, né, dar o primeiro passo e passos um pouco maiores do que nós estamos acostumados. Então, nós vemos que, infelizmente, ainda vai causar dor, ainda vai causar desconforto, né? Mas nós precisamos começar. E isso Emmanuel traz de uma maneira belíssima. Muitas vezes a gente acaba vendo apenas, né, de certo modo, essa leitura em especial que vem trazendo até muita dor, muito sofrimento durante ela, para no final Emmanuel chegar e falar, não, gente, vai passar, né? Nós precisamos dar esses primeiros passos, nós precisamos começar para que vá passando. Nesse início até me lembra muito um conto, né, de outro livro de Emmanuel. Não sei se vocês conhecem, não sei se você conhece, Roberta, que é o Pronto Socorro, né? Lá tem um conto entre o aluno e o seu professor, né? O seu instrutor, onde eles estão conversando sobre as coisas que nós podemos conseguir de imediato, como você disse, nós queremos muitas vezes, né, naquele momento, eu preciso aprender agora, eu não tenho essa paciência com o meu processo evolutivo. Então, nesse momento, né, é interessante porque muitos de nós estamos como o aluno, né? O aluno, ele vem questionando, querendo aprender, né? Ele é muito curioso, ele faz essas indagações. E ele vai perguntando ao seu professor se tem alguma força que domina o todo. E o professor, e é interessante porque o professor responde que sim,
que existe essa força que domina o todo e que é o amor. Então, o aluno, ele já assim, né, muda o semblante, diz, opa, né? E aí o aluno, ele vai perguntando para o professor se o amor consegue resolver tudo, né, de imediato. E o professor responde que não. Aí o aluno já faz assim, né? Opa, calma, como assim não? E o professor vai explicar, né, que o amor, ele resolve tudo. O amor resolve tudo. Entretanto, né, entre nós ainda, criaturas humanas, existem problemas alusivos ao amor, né, que demandam ainda muito tempo para que a gente possa atingir de fato essa solução, né, no campo do entendimento. E aí leva tempo para que as coisas elas consigam se operar de fato, né? Nós temos que lembrar que a natureza ela não dá saltos, ela vai acontecendo tudo no seu tempo e da melhor forma possível. Então o aluno ele continua inquieto e pergunta, né? Já que o amor não tá, né, para aquilo ali que eu quero, que é algo imediato, ele pergunta se há algum recurso, né, que pode ser usado para as desarmonias, né, do mundo. E o professor responde que sim. E aí, né, como a gente já sabe, ele diz, opa, existe, graças a Deus, né? Vamos ver aí o que é que o professor responde. E o professor responde que é a fé. E ela serve justamente para isso, né? Para esses momentos, para esse andamento. E ele vem perguntando o aluno se a fé ela pode ser obtida de imediato. E o professor ele responde que a paciência não funciona assim, né? A fé raciocinada, para que se possa realmente ser utilizada, ela existe, né, uma edificação. Nós precisamos ter essa edificação, né, que também leva um tempo. E o aluno já desesperado, já não sabe mais o que fazer, diz, pronto, agora não tem mais nada, né? Não vou conseguir nada de imediato, né? Eu preciso para ontem. Então, o aluno, ele já desesperado, assim, ele indaga se existe alguma coisa que ele possa recorrer nos seus dias, justamente nos seus dias mais difíceis, né? Para que ele possa continuar tendo ânimo, tendo alegria. E o professor responde que sim, claro, né? Existe. E há paz. Né? E a paz serve para isso. E o aluno ele pergunta se a paz ele consegue ter de forma espontânea, né? Ele diz, então eu vou conseguir. Aí o professor vai lá e responde que não, né? Que para a tristeza do aluno, infelizmente, né? A paz ela não funciona assim. Como o amor, como a fé, ela exige de cada um de nós uma construção laboriosa, gente. Ela exige trabalho e luta, né? Não existe paz sem trabalho e sem luta. E o aluno, ele vendo assim a profundidade daquelas palavras, ele pergunta se existe alguma coisa que ele possa ter, né, e possa usar em seu benefício, de uma forma mais imediata. Se eu pergunto, o professor diz que existe, mas eu não consigo de forma imediata, não é possível que não exista nada. E o professor, ele responde que, claro, existe algo, né? E o aluno automaticamente pergunta, feliz, né? O que é? O que é que tem? E ele diz, né, que o que é essa coisa que pode ter de forma imediata, porque eu sou um aluno. Eu sou ignorante em muita coisa, mas o que eu posso ter? E aí, gente, eu jogo a pergunta para vocês, quero ver nos comentários, quem sabe o que o professor vai dizer, né? O professor, ele para, analisa, pensa, praticamente, né, como o Cristo, quando entende de fato o nosso coração, e o professor, ele responde que o aluno está procurando, né, de forma imediata, que tem um impacto de fato, né, um impacto certeiro na nossa vida, que pode ser aplicado em todos os setores da nossa vida e que nós podemos buscá-la já de imediato. E aí, quem é que sabe o que é? É a paciência, né, que Emmanuel vem trazendo. E nos dois, tanto nesse quanto, né, no coragem. Então, ele vem falando que a paciência é esse elemento que tem um efeito imediato quando
se nós sabemos aplicá-la na nossa vida, né? Então, nós vemos que a paciência, quando aplicada no nosso cotidiano, ela mostra para nós frutos imediatos. Porém, aí vem aí um ponto que é mais complicado, né, Roberta? Nós muitas vezes não reconhecemos naquele momento que é um fruto da nossa paciência, mas já está assim impactada, né, na mesma hora no nosso cotidiano. Então, que possamos refletir como esse aluno, porque Emmanuel, ele vem trazendo isso. Né? Eu não consigo pela paz, não consigo ainda pelo amor, não consigo ainda pela felicidade ou alguma coisa assim. Vamos pela paciência, né? E que é algo tão importante que é algo que nós conseguimos colocar de imediato na nossa vida. Sim, com certeza. Nossa, eu amei. O pessoal tava até comentando aqui, dá uma lidinha aqui nos comentários, mas o pessoal tava elogiando Nossa, a claro. a memória assim fotográfica na narração desse conto. Deixa eu ver aqui. Gente, quem estava chegando aqui com a gente ou que passou rapidinho, sejam muito bem-vindos, viu? Vi que o Locutor Espírita entrou. Quem mais aqui? A Babi, Livane, Babi. Seja bem-vinda, amiga. O Big Talk Espírita também. Boa noite. Deixa eu ver quem mais aqui. O pessoal dando muitos parabéns. A Amália Lins, muito estar aqui. Acho que ela quis dizer que ela estava feliz. Parabéns, meninas. Ai, muito obrigada. O João Carlos fez um comentário. Basicamente, quando assolados por contratempos diversos que fogem à nossa programação e nosso controle, é o momento de evocar a paciência. Exatamente. combina bastante com a história. Sim, inclusive, né? Deixa eu ver. Mais uma boa noite do pessoal. O pessoal tricotando aqui na live. E aqui, olha, o comentário do João. Que memória ótima na narração do conto. É isso aí, gente. Nossa, eu não tinha ouvido falar desse conto, viu? Eu achei ele maravilhoso, porque ele instiga, né? Porque a gente fica muito nesse papel de se colocando no lugar do aluno. Da gente querer todos esses elementos de maneira imediata na nossa vida. Mas o que a gente percebe é que a gente até consegue esses elementos, mas eles ainda não estão naquela fase de se tornarem constantes. Eu acho que a gente ainda está muito numa fase de altos e baixos. E essa questão da paciência do conto, eu acho que tem muito a ver com a gente saber lidar com esses altos e baixos, né, na nossa vida. Mas que a gente esteja sempre treinando, porque é uma linha muito tênue, né, da gente entre a gente saber que estamos num processo que não dá para dar saltos, mas a gente também tem o perigo de se acomodar e a gente não pode deixar isso acontecer. A gente tem que estar sempre nesse fluxo. E assim, uma coisa que um amigo meu também, que participa de umas lives por aí, né? O Vitor Von, ele falou uma vez, que eu achei muito bacana. É como a gente treinar essa questão da paciência, né? Porque, muito bem, estamos aqui falando, mas como? E eu gostei muito das dicas, né, que ele trouxe, assim. Vou acrescentar umas outras aqui que eu acho que foi de outras pessoas, mas ele falou muito sobre o passo a passo da gente aprender a ter mais paciência. Se a gente não consegue, de imediato, digamos assim, ter uma resposta favorável, acho que o primeiro ponto é a gente silenciar, é a gente guardar, né, assim, tentar não reagir, né, ou reagir da maneira mais polida possível, sabe? A uma situação difícil na nossa vida. Respirar fundo, ir para um lugar mais afastado, sabe? Isolado, dar uma acalmada, fazer uma prece, porque prece não é só o Pai Nosso, Ave Maria, prece é a gente procurar se conectar, né, com a espiritualidade. E quando a gente pede, eles estão sempre lá. Às vezes a gente não recebe o que a gente queria, mas a gente recebe o que a gente precisava, né? Então, eu acho que esse é um ponto muito bacana, muito importante.
Uma dica que eu achei bacana que eu ouvi outra vez, que essa foi a Valéria, que é assim, a gente tentar olhar as pessoas como crianças, né? Ou como uma pessoa que está passando por uma enfermidade. Porque, vamos supor, uma pessoa que está doente, né? Às vezes ela, sei lá, tá com uma febre muito alta, e aí ela começa a falar, não fala coisa com coisa, ela começa a ficar confusa. O que a gente faz? A gente tem paciência com ela, porque a gente sabe que aquele não é o estado normal, não é o estado consciente. Então a gente, não, tudo bem, vai passar, ela tá passando por um momento difícil, né, de enfermidade física. Mas a gente sabe que também existem as enfermidades espirituais. Então, se a pessoa tá passando por uma enfermidade sentimental, uma raiva, uma cólera, ou uma tristeza, que ela não consegue se ver ainda saindo daquela situação. Enfim, todo o tipo de situação que vocês possam imaginar. Se a gente sabe que aquilo ali pode, né? Pode não ser, mas vem de um cunho sentimental e até mesmo espiritual, dependendo da situação, que a gente tenha paciência, que a gente olhe para aquele nosso irmão, aquela pessoa da nossa família, com esse olhar caridoso de que a pessoa está passando por um momento difícil, uma enfermidade, sabe? E que a gente olha assim, não, vai passar. Eu acho que esse é um ponto também que a gente pode usar, sabe? O da criança seria pensar em maturidade mesmo. A gente ainda tem muita maturidade emocional, né? Então, todos nós ainda temos esses momentos. Lembrar que a gente também passa por isso, né? Verdade. Bom, vamos dar continuidade, né? Senão a gente não termina. Eita, acho que deu uma travada aqui pra mim. Vocês estão me vendo? Voltou. Tá, agora tá. Beleza. Estamos exatamente na metade da nossa live. Dá continuidade aqui para o texto. Saberás desculpar e abençoar, agir e construir em paz nessa preciosa, ou seja, entretanto, difícil oportunidade de elevação que a experiência te aponta à frente. E não digas que a serenidade expresse fraqueza ante os cultores da violência. Qual, se não tivesses brio, né, forças para a reação necessária? Porque é preciso muito mais combatividade interior, né, essa força interior, para dominar-se alguém ao colher ofensas e esquecê-las, do que para assacá-las ou devolvê-las, a detrimento do próximo. Capacitemo-nos de que entre agredir e suportar, o equilíbrio e a força de espírito residem com a paciência, sempre capaz de aguentar e compreender, servir e recomeçar incessantemente o trabalho do bem nas bases do amor, para que a vida permaneça, sem qualquer solução de continuidade, em luminosa e constante ascensão. Emmanuel. É isso aí. Eu acho que falou muito do que a gente já estava dizendo, com umas palavras assim, não tão... como é? Ele usa termos assim, bem ricos da língua portuguesa, né? Assim, termos mais cultos, né, que a gente fala. Uma linguagem menos coloquial. Mas ainda assim, eu gosto muito da pontualidade dos textos dele. Eu acho que ele, né, com certeza escolheu muito bem cada palavra. E, nossa, essa parte de desculpar, eu acho que, dependendo da situação, a gente já tá um passo a mais, né? Mas abençoar pessoas que nos ofenderam é um desafio, né? Verdade. É importante nós lembrarmos que a dor é redundante, mas é necessário, né, nos lembrar às vezes. O óbvio também precisa ser dito. Disseram a mim uma vez e eu levo isso para mim, né? Então, nós vamos lembrar que quando a dor ela machucar de verdade, né, em cada um de nós, que nós temos esses momentos, sim, nessas horas, e Emmanuel falando sobre isso, eu me lembrei muito do Evangelho segundo o Espiritismo. Até enquanto você falava, eu estava procurando aqui, não sei se deu para ver aqui o livrinho,
Mas eu estava procurando o trecho direitinho, né? Que é do capítulo 9 no item 7, que é do bem-aventurados os que são mansos e pacíficos. Não, os que são brandos e pacíficos. É porque depende, né, da tradução. Mas no item 7, que já vem intitulado, né, a paciência nesse item, ele vem falando justamente, e em especial, assim, a primeira frase já é extremamente marcante, né? Se vocês pararem para ver, vem falando justamente que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Olha que marcante, né, para a gente estar refletindo. Mas ele continua, tá? Não é justamente porque ela vem dizendo, né, que Deus, que a dor é uma bênção, que ele simplesmente vai dizer assim, ó, você tem que sofrer, né? Ele já vem dizendo aqui o seguinte: a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais, pois quando sofrerdes antes, bendizei de Deus onipotente, que pela dor neste mundo vos marcou para a glória nos céus. Gente, para cada um de nós, se nós percebermos de fato, né, e se você percebeu da mesma forma que eu tive essa conexão, Emmanuel, nós compreendemos e podemos sentir que Emmanuel está falando com nós, né, conosco. Dá para sentir que Emmanuel, ele estava conversando com cada um de nós. Se você viu aqui, né, se você conseguiu fazer a leitura também desse capítulo do Coragem, o capítulo 44, ele vem, né, trazendo momentos em que a paciência ela surge. É nesse momento que a paciência, ela pelo menos deve surgir, né? Então, nós vemos aqui que Kardec, junto com o nosso querido espírito amigo, ele vem falando sobre essa paciência. E ele já diz, né? Logo no final, eu gosto de marcar. Meu evangelho é todo marcadinho. Eu também, eu uso um monte de canetinha colorida. Eu sou bem assim. Ele já vem trazendo aqui, ó, e no trecho mais abaixo, que a vida é difícil, bem eu sei, né? Compõe-se de mil nadas, que são outras tantas picadas de alfinetes, mas que acabam por ferir. A gente sabe que a picadinha de alfinete não dói tanto, mas, né, juntando várias dessas picadinhas de alfinete, vai chegar um momento que vai estar extremamente doloroso. Né? E ele vem falando, continuando, se porém atentarmos nos deveres que nos são impostos, nas consolações e compensações que, por outro lado, recebemos, havemos de reconhecer que são as bênçãos muito mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva para a terra o fronte. Gente, nós vemos aqui, né, um sentido completamente oposto do que muitas pessoas elas acabam pensando sobre o sofrimento e também sobre a dor. Né? Não é ser, como nós havíamos dito logo no início, não é ser conivente. Nós não estamos falando para você ser conivente com a dor, com o sofrimento. Mas também não estamos falando que é para ficar de braços cruzados perante a dor, né? Nós podemos lembrar também no livro do Livro dos Espíritos, na questão 909, que Kardec ele já vem indagando. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Que é isso que Emmanuel está trazendo para nós, né? Como nós podemos vencer essas más inclinações e, consecutivamente, sanar essas dores e sofrimentos que ainda temos, né, na nossa jornada. E aí, a espiritualidade superior, ela vem falar que sim. E, frequentemente, quando nós fazemos esforços, né, muito insignificantes, o que lhe falta, muitas vezes, é a vontade. Porque poucos dentre nós realmente estão fazendo os esforços.
Será realmente, se pararmos para fazer uma análise, uma autocrítica interna, você com você, naquele seu momento, será que nós fizemos tudo o que estava ao nosso alcance naquele momento de dor para termos uma paciência, para ter um amor, para ter uma felicidade, uma fé, uma paz? Será que fizemos de fato? Né? Diante de certos problemas, algumas vezes, a nossa inteligência, ela não pode, ela acaba não indicando outra solução, né? Que não seja justamente essa submissão. E aí nós esquecemos muitas vezes da vontade de Deus. Nós nos colocamos para baixo ou então nós culpamos, né, Deus pelos acontecimentos. Acabamos não aceitando e acabamos até mesmo achando que a situação ela não pode mudar. No entanto, gente, nem sempre isso ocorre, né? Na maior parte dos casos, nós podemos usar a paciência como uma virtude ativa. E aí lembra do aluno? No momento que ele está questionando o professor, como eu posso fazer em algo imediato, e o professor, ao final de toda a história, ele diz: a paciência é algo que nós podemos usar em todos os setores da nossa vida. Então, nós podemos e devemos. Muitas vezes o que acontece é que nós não fazemos uso dela, né, Roberta? Como também não fazemos uso de muitas das nossas virtudes e nem dos ensinamentos do Cristo. Exatamente. Nossa, essa passagem, casamento perfeito aqui com o que a gente está conversando. Assim, uma coisa que eu acho que vem junto com a paciência, além de tudo isso que a gente tem que se lembrar, né? De voltar nossos olhos para o alto, eu acho que isso tem tudo a ver com a maneira que a gente percebe a dor, né? Porque muita gente pode estar se perguntando, né, lá no fundo, assim, poxa, mas a pessoa me fez tanto mal, sabe? Ou, sei lá, uma situação muito, muito difícil, né? Que, enfim, cada um, né, sabe na sua intimidade o quão aquilo foi doloroso, né? Mas assim, gente, independente disso, se a gente fizer essa reflexão interna, mas fazer esse revide ou se revoltar, assim, isso, né, essa revolta, ela te ajudou na cura dessa dor? Ela te ajudou? Porque, assim, eu vou dizer por mim, né? Que eu que vivo neste corpinho que vos falo. Nunca me ajudou. Me revoltar, eu acho, chorar me ajudou. Chorar, deixar aquela tristeza ou aquela dor, sabe? Às vezes até chorar de raiva mesmo, mas deixar o sentimento sair me ajudou. Mas revidar, se tornar o algoz, para meio como uma sensação de se vingar da situação, me trouxe mais remorso do que me ajudou. No caso, só me trouxe remorso mesmo. Então, assim, então é isso que a gente tem que ver em mente. A gente confunde muito a questão da justiça com essas nossas vinganças pessoais do que a gente tem. E esse treino da paciência é justamente para que lá, passando a tormenta, passando esse momento difícil, a gente esteja não somente fortalecido, não somente com um aprendizado novo, mas de consciência tranquila. A paz a gente conquista assim. A paz a gente constrói porque a gente que mantém esse estado no nosso ser, sabe? Então, assim, eu acho que essa questão de levar nosso pensamento para o alto é justamente a lembrança disso. É que quando a gente faz esse movimento de perdão, esse movimento de esquecer, a gente não está fazendo isso só pelo algoz. A gente está fazendo isso principalmente pela nossa paz de espírito, porque quando a gente deixa isso para lá, quando a gente consegue chegar nesse ponto, as bênçãos são maravilhosas, a gente se sente muito melhor, a gente se sente liberto das nossas dores, a gente deixa de ser aprisionado por elas. E a dor até diminui, ela passa mais rápido, né? Quando a gente fica martelando essas dores na nossa cabeça, é como se a gente continuasse tirando cascão, sabe?
A gente se fere. Aí a gente tá cicatrizando. Aí a gente... Ah, não, mas o fulano não merece. Aí vai lá e arranca o cascão. Vai lá e arranca. Nunca vai sarar. A maneira que a gente tem para curar as nossas dores é ressignificando elas, é tentando colocar uma ótica que nos faça deixar isso passar. Não estou dizendo que é fácil, né? Eu estou aqui falando, né? Parece que já está no nível, né? Elevadíssimo. Não, gente, não é fácil. Cada um sabe das suas dores. Mas não adianta a gente ficar revisitando elas e tentando fazer uma justiça com as próprias mãos em relação a elas, porque isso não vai trazer nossa paz. Se a gente quer não sentir dor, se a gente quer nos evoluir, vai dar trabalho, vai precisar de muita vontade, mas é muito recompensador. Vocês podem pensar assim, em situações anteriores que vocês tenham conseguido. Eu vi, acho que foi um comentário, até dar uma lida aqui, que o pessoal está a todo vapor, né? Eu vi que a Babi comentou que essa semana ela conseguiu ficar em silêncio, respirando bastante num momento muito tenso, né? É pouco, mas já é muita coisa, disse ela. E é realmente, gente, se a gente for perceber, ó, é muito importante o que a Babi trouxe, porque se você for olhar no dicionário, né, o significado, né, o que é paciência, é justamente o estado de perseverança mais tranquila, né? Então a gente vê que diante dessas situações adversas e aflitivas, né, é indispensável manter o equilíbrio emocional e agir ou reagir com serenidade, né? Como tanto a Roberta trouxe nas falas dela, como a Babi, ela bem lembrou a partir do momento de uma experiência, né, uma vivência dela recente. E é justamente isso. Eu até vi que logo embaixo, Maninha, né, Livânia comentou de André Luiz, da água, né, que ele, assim que chega lá no nosso lar, no momento que ele já está um pouco mais recuperado, né, ele tá ali na câmara ainda, se recuperando, tudo bonitinho. Ele vem, né, e mostra pra gente a água da paciência. A partir do momento que ele enche a boca e fica ali, ó, sem poder falar, tá? Então, é realmente, né? Nós devemos lembrar que quando falamos de paciência, não estamos falando só das grandes dificuldades, né? Os grandes obstáculos que aparecem na nossa vida. Nós estamos falando também, né, de um esforço para desenvolver o autodomínio, o autocontrole. Então, nós podemos nos questionar como agir diante dos pequenos problemas, né, que nos afetam todos os dias. Que esses pequenos problemas, gente, muitas vezes, né, ainda são maiores do que aqueles que a gente acha que são grandes, né? Vou colocar dessa forma, porque vai acumulando, e quando a gente vê, tá muito maior do que aquele grande obstáculo aos nossos olhos. E outro questionamento que nós podemos fazer é como conseguir esse equilíbrio emocional junto aos nossos familiares, chefes ou até mesmo subordinados, né? Que, por exemplo, se recusam a assumir os seus deveres ou até mesmo se omitem de algo ou transferem essas tarefas, né, indevidamente, sobrecarregando a nós. Então, nós temos que compreender isso. O primeiro passo, como sabemos, né, aqui vai ser algo que nós já compreendemos, mas vale a pena relembrar, que é justamente a compreensão. O primeiro passo é compreender o que é que está acontecendo, né? Perceber o que as pessoas querem, por que elas estão agindo daquela maneira, né? Se estão desequilibradas, se são inexperientes ou se tem alguma má intenção. Então, primeiro nós vamos observar isso, claro, sempre levando a empatia no nosso olhar, no nosso falar, até porque nós temos que lembrar que se eu não quero que aconteça comigo, não posso fazer com o nosso próximo, né? Então vamos ter essa compreensão sempre. Eu vejo aqui que eu acho que é José, né? Cadê? É José Carlos, né?
Ele até comentou mais aqui embaixo que hoje não estamos mais no nível de reagir com vingança e ficar em paz com isso. Exatamente, nós já estamos com uma sociedade, uma humanidade evoluída ao ponto de que a violência, a dor, ela choca, né? Nós vemos que antigamente, na época do Cristo, os cristãos, né, aqueles que o seguiam, eles eram levados aos circos, né? Que eram as arenas, para ter aquele momento. Então, assim, hoje, se acontecesse, ou quando acontece algo que choca de fato a sociedade, nós já compreendemos a nossa evolução, né? Que nós antigamente nos divertíamos com a dor do outro, e hoje em dia nós temos uma compreensão que nós também podemos sofrer. Minha mãe fala muito um ditado que já vem de família, eu acho que vocês já devem até ter ouvido, que é: quando nós vemos a dor do outro, nós temos que colocar nossas barbas de molho, né? Porque a dor do outro é atual, a minha pode ser a futura, né? Eu tô ali ajudando, por exemplo, Roberta hoje com a dor dela, mas eu esqueço às vezes que amanhã posso ser eu que esteja com uma dor diferente ou até mesmo semelhante à de Roberta. Aí é João Carlos, perdão, João Carlos, um cheiro. Ai, nosso amigo João também é uma biblioteca espírita ambulante. Eu gosto muito dos comentários dele. E teve mais um aqui, que acho que é do Márcio. Que ele fala assim: acho que a maior lição de Jesus foi justamente essa. Ele tinha todos os motivos para se revoltar com a injustiça, mas a dor que ele soube suportar nos serviu de exemplo para seguir em frente. Sim, nossa, eu concordo super também. Se a gente pensar em tudo que Jesus passou, no nível de evolução que ele já era naquela época, né? E o que ele teve que passar em termos de uma pessoa encarnada aqui, é por isso que ele é o nosso maior exemplo. É porque justamente é que nem no livro dos Espíritos e no próprio Evangelho, né, fala que o mais importante não é a roupagem dos espíritos, mas o exemplo que eles trazem, né, o que eles dizem, mas principalmente o exemplo. E se a gente usar isso como filtro para o Evangelho de Jesus, para a vida que ele viveu, a gente vê o quanto que isso é uma grande verdade, o quanto que a gente consegue até hoje trazer como exemplo, porque ainda é muito atual, porque a gente ainda tem que seguir esses passos, seguir esses ensinamentos. Mesmo que a gente ainda esteja em uma situação de engatinhar, mas uma hora a gente vai estar correndo também. Todos nós temos a habilidade, né? Todos nós temos a centelha divina que vai florescer um dia, que a gente também pode estar ajudando outras comunidades de espíritos ao longo do universo, né? Que a gente sabe que nós somos uma terra, uma colônia, e existem muitas outras. Então, imaginem, né? Daqui a alguns milhões de anos, a gente não pode estar fazendo um trabalho semelhante. Mas para que a gente chegue nesse patamar, a gente tem que começar a agir agora, né? Eu acho que uma das principais mensagens de hoje é essa. A gente colocar na prática aquilo que a gente traz nas nossas conversas, né? E, gente, assim, partindo agora um pouquinho para os comentários finais, né? Eu gostaria de agradecer a Laura pela live de hoje. É maravilhoso. Quero muito participar de outros contigo, porque, assim, a dicção maravilhosa. E, sério, eu fico muito grata de trazer, porque eu acho que enriqueceu demais, né? Como sempre. E agradecer a cada um que participou pelos comentários aqui com a gente. Vocês sempre são pessoas essenciais para o nosso trabalho. É meio clichê dizer isso, mas se não for pelo público, né? A gente sabe que se tivesse uma pessoa assistindo, valeria a pena. Mas essas pessoas que estão aqui conosco sempre, também agradecer do fundo do coração. E que a gente siga adiante, que a gente não pare perante as nossas adversidades. E agora eu vou passar a palavra para nossa amiga Laura. Gente, eu só tenho a agradecer, né, a todos vocês que estiveram aqui na noite de hoje. Agradecer também ao convite
né, do nosso querido irmão Aloísio, também da Babi, que sempre está por aqui auxiliando. Agradecer a Roberta por estar aqui junto comigo, né, trazendo esse tema que é tão importante. E se chegou para a gente é porque a gente precisa dar uma estudada a mais, entendeu? Sobre isso. Não adianta dizer assim, olha, esse tema aqui é para meu irmão que está ali, ó, sentado do outro lado. Não, gente. Vamos tirar um pouquinho dos temas, né? Algo para o nosso engrandecimento moral. E nós temos que lembrar, né, como o nosso irmão trouxe Jesus como um exemplo maravilhoso, lembrando, gente, sempre que Jesus é um espírito muito evoluído, né, comparado até mesmo a gente. Então, ele tinha uma consciência do que iria estar acontecendo, vamos colocar assim, né? Ele, claro, ele sempre espera o melhor da gente, né? Mas ele também tinha uma compreensão da evolução moral que havia na época e como poderia reagir, né? Como Roberta trouxe, ele já tinha ali uma lista das reações que poderiam surgir ao longo da jornada dele, trazendo a boa nova, trazendo seus ensinamentos e ensinamentos de Deus também. Então, para finalizar, né, que possamos usar a paciência como uma força ativa nessa construção de um bem-estar físico e espiritual. Né? Vamos lembrar lá de Jesus quando ele fala: bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Então, que nós possamos exercitar e meditar e principalmente orar, né? Que são pontos fundamentais para a vivência da paciência, né? Sempre tá aí exercitando a paciência no nosso dia a dia. E agradecer aqui em especial a minha família, né, que tá por aqui também, maninha, voinha, meu irmão, minhas tias, que sempre apoia, né? E é muito importante ter esse momento. Agradecer a vocês que estão sempre por aqui e continuem, compartilhem, comentam, curtam, né? Sigam nas redes sociais, que é muito importante, gente, esse apoio de vocês. É isso, pessoal. Vamos indo para nossa prece final. Quem quiser, né, fechar os seus olhos, chegar o momento para a gente respirar fundo. Agradecer, primeiramente a Deus, por mais um dia. Agradecer a espiritualidade amiga que esteve conosco. Muito obrigada aos mentores. Muito obrigada a todos que participaram, os espíritos encarnados e desencarnados que estiveram aqui nesse momento. Obrigada por nos auxiliar na transmissão dessas mensagens tão importantes para a nossa evolução, para a nossa reforma íntima. Agradecer também que pelo nosso conforto material, que nos permite essa troca de energia, de mensagens através do mundo digital, né? Que esse período da pandemia, apesar de tantas situações que está trazendo de sofrimento e pedindo também pelas pessoas que ainda estejam passando por situações difíceis devido à pandemia, mas agradecer também por essa união que estamos vendo, por essa comunhão entre as pessoas, independente de crença, que possamos utilizar isso como energia de renovação, energia de superação das nossas dificuldades ainda internas, e que a gente possa levar à prática cada uma dessas palavras, cada um desses ensinamentos que conversamos aqui hoje. Tenhamos uma noite com muita paz, um sono reparador e, mais uma vez, também agradecer ao nosso Mestre Jesus, que está aqui conosco desde o princípio, e nos lembrar sempre de remeter o seu exemplo em nossas vidas. Muito obrigada. Que assim seja. Que assim seja. É isso, gente. Quem estiver chegando agora,
Saiba que a live vai estar gravada, vai ficar aqui na nossa página. E eu vi que a Valerinha entrou agora no final. Mandar um beijo pra ela também. E é isso, gente. Muito obrigada para quem ficou aqui até o final. E até uma próxima. Um beijão. Cheiro!